Bem-vindas ao podcast Mulheres na Íntegra. Estamos aqui para mais um episódio com você e uma pessoa muito especial. Mas peço para você para curtir, compartilhar, levar essa mensagem para maior número de pessoas que você conheça. Seja você também, junto com a gente, um instrumento do canal de Deus para que a palavra dele seja anunciada. Hoje eu estou aqui, amadas, com uma pessoinha muito especial ao meu coração. Eu a amo como se ela fosse minha filha, porque ela é casada com uma pessoa que eu amo muito, que é um filho pra mim. Eu já me emociono isso. Isabela Scherrer Calil agora, Isabela né? Scherrer Calil, isso. Bem-vinda, amada. Que delícia estar aqui com você, bater um papo, que não é na minha casa, mas é aqui. Então, como as pessoas não conhecem você, conta um pouquinho quem é você, se você é casada, se você não é, quantos anos você tem. E aí eu vou começar a bater um papinho com você. Combinado. Ok? Primeiramente, agradeço pelo convite, Dani. A gente já teve várias conversas, né, na sua casa. Então, ter mais uma aqui vai ser um privilégio. Agradeço pelo convite. Bom, meu nome é Isabela Scherrer Calil, né? Agora, senhora Calil. Há quase 2 anos, senhora Calil, já. Eu tenho 24 anos, daqui uma semana 25, então tá pertinho aí, fazer 25 anos. Bom, inicialmente quem eu sou filha do Senhor e sou salva pela graça, não por mim. Uma pecadora que busca ser mais parecida com Jesus todos os dias, então essa é a minha identidade, né? Bom, esposa do Isaac, agora pastor, licenciado Isaac. Ai, que bonitinho, né? Sou professora de inglês, também tradutora. Sou dona de casa. E acho que é basicamente isso. Uma jovem, né? Uma jovem. Uma jovem. Isa, quando veio quando a gente se organiza para as gravações, né? A gente não sabe quem a gente vai seguir a sequência. E eu falei, Senhor, que delícia conversar com a Isa, né? Porque são gerações diferentes, né? Eu venho de uma geração, eu tenho praticamente o dobro da sua idade, né? E eu tenho filhos na sua idade, mas eu queria muito perguntar para você, assim, eu gosto sempre de começar as conversas pelo começo, né? Eu sei que você nasceu numa família cristã, né? Você vem de um berço cristão, mas eu acho que a gente nunca conversou sobre como é que foi o seu entendimento do evangelho, né? Como é que você entendeu o evangelho? Como é que você foi tocada no sentido, nossa, existe um Salvador mesmo. Esse nome aqui, eu sou uma perdidinha mesmo, né? Como é que foi a sua história dessa compreensão de que sou uma pecadora, né? Como você mesmo disse, alcançada pela graça. Como é que foi esse processo aí? Bom, não tem, né, não me vejo falando disso sem falar sobre a influência da minha família, primeiramente, né? Meus pais, eles são o meu maior exemplo de fé, de servos do Senhor, de empenho na obra do Senhor. Eles sempre foram muito dedicados. E não somente fazer por fazer, mas realmente com o propósito de glorificar a Deus nisso, entendendo o porquê que a gente fazia tudo isso. Então eu sou... Seu pai é pastor, né? Isso? Meu pai não. Quem é pastor na sua família? Eu sou neta de pastor e sobrinha de pastores. Então tem 3 pastores na minha família. Entendi. Não que seu pai era pastor. Não, Nossa, não. eu sempre achava que seu pai era pastor. Não, meu avô. O avô. Eles são bem parecidos, mas é meu avô que é pastor. Tá. Então, meus pais sempre me direcionaram, assim, né? Então, eles foram realmente um pontapé inicial, assim. Claro que o Senhor, a gente sabe que o Senhor, né, escolhe antes da fundação do mundo, então já tinha isso, mas meus pais, eles foram participantes totalmente influenciadores, liam a Bíblia comigo. Eu tenho lembranças dos meus pais lendo a Bíblia, eu olhando assim, né, de fora e ver eles lendo a Bíblia, então... Isso foi essencial para mim. Então, eu sempre cresci na igreja, sempre estive na igreja, sempre vivi nesse contexto. E eu vejo hoje isso como um privilégio mesmo, de poder ter participado desde pequenininha, ter essas lembranças. E com 6 anos, eu sempre, acho que por conta desse incentivo dos meus pais, mas também pelo contexto que eu vivia, né? Com 6 anos, eu lembro que eu tive
se eu não me engano, o pastor estava pregando sobre o inferno. E eu lembro que eu falava assim, olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero ir pra esse lugar. E com 6 anos? Aí, com 6 anos. Que legal. E eu cheguei, né, pra esposa do pastor na época, e eu falei, olha, irmã, eu quero entender um pouco mais, entender quem eu sou, o que eu preciso, né, como que tudo aconteceu, enfim. E ela me explicou o plano de salvação, explicou que nós fomos criados, né, estávamos junto com o Senhor, caímos e Jesus veio para nos redimir. E isso ficou muito claro para mim. Com 6 anos, né, hoje eu convivo com crianças, então eu vejo com 6 anos eu acho realmente muito novo, mas graças a Deus eu tive esse entendimento desde cedo. E com 7 anos eu fui batizada, né? Que legal! Então, o pastor, eu queria já com 6 anos. O pastor falou, não, espera, vamos amadurecer um pouquinho. A igreja que você frequentava batizava quando a criança era decidida. Exatamente, né? Que legal. Quando depois chama de credo batismo, daí você crê, daí você porque cada igreja tem um jeitinho, né? Que Exato. Trabalha com isso. Que legal. Então, com 7 anos eu fui batizada. E desde então, eu tenho vivido, assim, uma vida com o Senhor, né? Eu falo que é uma vida... A vida com o Senhor em si é uma vida de altos e baixos, uma vida de que a gente cai e o Senhor nos levanta e a gente vai vivendo assim. E eu acho que, vendo o que eu sou hoje, acho que em 2018 foi o ano, assim, que o Senhor mais me deu aquele chacoalhão, né? Sim. Que por algum tempo eu vejo que hoje eu consigo ter essa maturidade, ver que eu fui vamos dizer, uma crente nominal de estar na igreja, eu vivia a igreja, mas eu não me comportava como tal, às vezes, Entendi. né? Então, às vezes meu pensamento não realmente vivia isso. Eu sabia que eu era crente, nunca tive dúvida disso, nunca tive dúvida de que eu fui salva não porque eu fiz algo bom. Sim. Então, 2018 foi quando o Senhor me deu esse chacoalhão Que legal. falou, você é minha, então Sim. vamos viver dessa forma. E desde então o Senhor tem me ensinado muito, Que bênção. me quebrado em muitas áreas e Ele mesmo colocando tudo de volta. Então, acho que desde 2018, assim, eu tenho vivido uma das melhores fases com o Senhor e eu oro para que isso continue cada vez mais. Que legal, Isa. Então, você está me dizendo que você teve essa consciência, né? Do que era o evangelho, que você era uma pecadora. Mas você também está relatando aí que quando você chegou na sua adolescência, né? A adolescência é uma fase que bastante pessoas, né? Pira o cabeção. Eu falo, Sim. é muito comum isso acontecer e isso também está sob a soberania de Deus, né? Exato. Claro que você é uma jovem mulher de 25 anos, mas eu tenho certeza que 25 anos você teve coisas que te marcaram, né? Sim. Eu falo que o Senhor, Ele é tão pai, né? E mestre, que Ele permite coisas na nossa vida para que a gente possa ser forjado por Ele. E eu tenho essa curiosidade, eu falo, nossa, uma criança de 7 anos, né? Que já entendeu. Como é que foi esses encontros que o Espírito Santo tem tido com você? Que ele vai ter até ele te levar, né? Exato. Mas você tem situações na sua vida, pode ser da infância também, né? Até agora, aos seus 25 anos. Fala, nossa, Dani, me marcou esses momentos aqui. Eu reconheço claramente a mão de Deus sobre mim. Sim. Você tem coisas... Temos alguns... Bom, 2, assim, eu pensei, né? Vamos falar um da infância e um da adolescência, Tá. que foram 2 fases muito importantes, assim, pra mim. Então, na infância, uma das lembranças muito claras que eu tenho, né? Depois desse entendimento que o Senhor me deu sobre a salvação, sobre quanto eu precisava dele, sentada, é uma lembrança muito clara pra mim, sentada na cama com a minha mãe lendo a minha Bíblia. Que legal. A Bíblia, uma Bíblia azul específica que eu tenho pra estar na casa da minha mãe até agora. E nós a gente lendo a Bíblia juntas e a linguagem que a gente lia, falou 2007 isso. Então assim, a gente não tinha, né, pelo menos em casa a gente não tinha acesso a tantas linguagens diferentes. Sim. Então acho que a linguagem era um pouquinho mais complicada ainda. Eu lembro claramente da minha mãe me explicando a palavra. Então eu amava ler o Salmo 23 com ela, tanto que a gente decorou juntas. Então esse foi um dos momentos que quando eu lembro hoje em dia, que realmente enche meu coração de alegria de poder ter aprendido a palavra do Senhor, juntamente com uma mulher que é minha mãe, uma das minhas inspirações.
Então, isso claramente é algo que eu percebo que tem influência na minha vida até hoje. Que legal. É engraçado como o Senhor pega uma coisa, vamos colocar entre aspas, simples. Sempre, e né? Ele traz algo muito rico nisso, né? Não só... Podia ser um momento qualquer, mas não. Era a palavra do Senhor. O privilégio de estar com a minha mãe. Então, foi um momento, assim, que eu lembro claramente até hoje. Que legal. E já fazem muitos anos, né? Então... e outro momento também foi em 2018, que eu falei que 2018 foi o ano que o Senhor me deu esse chacoalhão, que foi no Across, né, o Ministério de Acampamentos. E eu tenho um carinho enorme por Ministério de Acampamentos, porque foram vários momentos, né, em várias temporadas diferentes que o Senhor realmente ensinou algo ao meu coração. E em 2018, eu lembro que eu tava vindo de uma fase, né, entre altos e baixos da vida cristã, eu tava nos baixos, e fui pra acampamento por influência. Ai, vamos. Vamos com a turma. Fui junto. Pedi pros meus pais, eles deixaram, eu fui. Aí, em 2018, a gente teve o acampamento, e eu lembro que o acampamento é dividido por vários setores, né? Então, tem aconselhamento, tem recreação, enfim, vários setores. E eu lembro que eu orava, né? Eu orava pro Senhor e falava, Senhor, eu não quero ficar no aconselhamento. Porque eu me sentia muito incapaz. Sim. Isso eu falava, o que eu vou? Porque o aconselhamento você Como que eu vou ser conselheira no momento de baixa? No momento que eu preciso de aconselhamento. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Eu que tô precisando aqui, ó, Senhor. Exato. Aí, o que aconteceu? Aconselhamento. O Senhor falou, é aqui que você não quer, é aqui que você vai. Então, foi uma semana, assim, que realmente foi o Senhor me tratando. Confrontada, né? Confrontada, porque ao mesmo tempo que eu passava, né, as devocionais, por exemplo, que as meninas vinham compartilhar dificuldades comigo, eu tava sendo moldada em tudo isso. Você tava pregando pra você, né? Exato, exatamente essa sensação. Então, na primeira semana, eu fui conselheira auxiliar. Aí, na segunda semana, que eu ia ficar as duas, né, dos adolescentes, eu orando de novo, falei, Senhor, não quero, né, eu quero ficar tranquila. Aí, o Senhor me colocou como conselheira principal, ou seja, eu não tinha nem auxiliar, era tudo nas minhas costas, mas não era nas minhas costas que eu entendi ao longo da semana, né? Realmente era o Senhor falando, então... foi um momento que eu lembro claramente que no final da temporada eu falei, Senhor, é sobre o Senhor. Não é sobre mim, porque eu sei que se dependesse de mim, seria um fracasso, mas poder ser usada como instrumento da obra do Senhor, isso é maravilhoso. E como, não consequência, mas uma coisa que aconteceu, né, depois desse acampamento, isso foi em 2018, então, em 2021... né? Infelizmente eu não podia mais trabalhar no acampamento por conta do trabalho mesmo, então não tinha férias, né, na época do acampamento. Mas eu fui num culto da fogueira, né, e encontrei uma das minhas acampantes de 2018. Que delícia. E... ai, agora você... Chora, a gente tem medo. Eu lembro que ela chegou pra mim, né, e isso ela já tinha... se eu não me engano, ela tinha 16 anos na época. E ela me contando que ela estava indo, né? Tinha decidido... né, o Senhor tinha chamado ela para ser missionária pela Jocum. Glória a Deus. E ela contou que o que eu falei com ela em 2018 serviu de influência, né? Serviu de incentivo para ela viver isso. Daí, sabe quando dá aquele... você fala, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Não é sobre mim, não é sobre as minhas palavras, não é sobre o que eu posso fazer, o que eu tenho a oferecer, mas é sobre Ele. Sim. Então, uma temporada que eu falo que eu não tinha nada para ensinar, o Senhor usou isso para a glória dele de forma maravilhosa. Então, toda vez que eu lembro de tudo isso, enche meu coração de ter o privilégio de ser usado na obra dele. E é interessante que é profundo esse ensino, né? Porque a gente é bombardeada de um pensamento que não é uma verdade, né? Tipo, você precisa estar super bem, porque você tem que ter uma performance super bem, e porque você tem que ter você tem que estar super bem para fazer todas as coisas, e isso, se a gente não aprender, isso também vem para a obra do Senhor, né? Exato. Isso é uma linha muito fina, né, do mundo business para a vida real, né? E quando a gente vai para a vida real, né, ninguém está pronto para nada. Ninguém sabe nada, né? Mas é o Senhor quem vai capacitando a gente para poder conhecê-lo e ainda participar para que outros o conheçam, né? Exato. E você aprender isso tão nova é uma bênção, né? Com certeza. Porque é um privilégio a gente ter esse conhecimento, e a vida vai se tornando mais leve com Cristo.
né? Sim. Realmente você vai falando, nossa, Senhor, o que vem do Senhor é leve, né? É leve viver, mesmo que a situação seja desafiadora, né? Mas se é para que eu esteja aqui, estarei aqui. E a primeira a ser ministrada sou eu, né? Se o Senhor quiser usar para pessoa, o Senhor faz e até me conta que o Senhor usou. Porque o Senhor não precisaria ter te contado, né? Exato. Ele não precisaria. Você não precisaria, Eu nunca mas... teria sabido, nunca ia Não saber, precisaria. né? Mas Tipo, aquilo que ele já tinha falado com você, você já, tá bom, vim aqui nesses 2 semanas pregar pra mim. Entendi, Jesus. Mas daí ele contou pra você depois de um tempo, né? Exato. Que ele falou com outras pessoas, porque ele é assim, né? Ele é assim, a metodologia dele é essa, né? E aí ele conta, que bênção, né? Que bênção. Maravilhoso. Ô Isa, eu queria fazer uma pergunta para você. Na sua experiência, né? Nós estamos com jovens, né? Vivendo situações que eu considero assim, que desafio essa geração, né? Quantos desafios vocês têm enfrentado, né? Que a minha geração enfrentou desafios também diferentes da sua, né? Biblicamente a gente sabe que os tempos vão ficando cada vez mais difíceis, porém o Senhor não mudou, né? Ele continua sendo o mesmo. Na sua experiência, Isa, quando você olha para essa geração, né? E você tem uma história aí bonita do Senhor te guardar, né? Desde o ventre ali, você ter sido amparada pelo Evangelho, mesmo reconhecendo que tem suas quedas, né? Quais são os grandes, na sua visão, Isa, os grandes desafios desta geração, né? O que essa geração está enfrentando, né? Você tem aí contato tanto com crianças, né? Como com adolescentes e jovens. Exato. E hoje, como você enxerga quais são os grandes desafios dessa geração, para depois a gente falar também das oportunidades, né, que essa geração tem? Claro, os desafios, eu pensei assim, inicialmente em 2 coisas, né? Acho que o primeiro desafio que eu vejo muito é sobre uma questão de superficialidade, tá? Porque hoje em dia é muito legal ser crente, né? A gente vê várias pessoas, vários famosos, várias pessoas influentes que se dizem cristãs, que se batizam, elas têm, né, elas professam a fé no Senhor. Porém, né, a gente sabe que ser crente é legal, assim, mas não é fácil. Não é fácil no sentido de realmente abrir mão de muitas coisas. É realmente algo sacrificial, é realmente mortificar a nossa carne todos os dias. Então, quando a gente vem desse contexto de que todo mundo é crente, né, assim, de modo geral, falando... Todo mundo se considera crente. Exato, todo mundo fala que é crente. Você está falando de jovens de dentro de uma igreja, né? Isso, dentro da igreja, mas as pessoas vivem uma vida superficial com Cristo. Tá. Ou seja, de domingo elas estão na igreja, elas levantam a mão no louvor, elas postam um versículo no Instagram, mas ao mesmo tempo, né, isso é uma expressão que eu aprendi com a minha avó, né, o crente Raimundo, né, um pé na igreja e outro no mundo, pessoa que vive com o Senhor, mas vive de forma superficial. Então, a gente sabe que quando a gente vive uma vida com Deus, ela é uma vida muito, muito profunda, né, a gente pode muito mais Você pode conhecer, deleitar dele, exato, né? você pode conhecer cada vez mais o Senhor, você pode ver uma vida cada vez mais profunda de intimidade com Ele. E eu vejo que hoje em dia muitos jovens e adolescentes preferem essa vida superficial. Porque eles sentem que essa vida superficial eu não preciso nem abrir mão de tantas coisas e também não fazer tudo que eu quero, né? Acham aquele meio termo. E a gente sabe que quando a gente é do Senhor, a gente não vive no meio termo, né? A gente vive para Ele de forma integral. Então, em todas as áreas da nossa vida, seja nos lugares que a gente frequenta, nas palavras que saem da nossa boca, nas roupas que nós vestimos, a gente sabe também que isso é um trabalho do Espírito Santo. Sim. Né? Mas a vida com o Senhor, ela não é uma vida de, aqui eu quero abrir mão da minha vontade, aqui eu não quero, então vou ficar nesse meio termo. A vida com o Senhor é uma vida de integridade, né? Então, hoje em dia eu vejo muitos adolescentes e jovens querendo viver nessa superficialidade com o Senhor, nessa falta de comprometimento também. Isso também influencia a falta de comprometimento nos serviços da igreja, a falta de comprometimento em
por exemplo, aceitar ser discipulado, no sentido de eu aceito esse compromisso, né? De nos encontrarmos toda semana. Então, essa superficialidade, isso é um dos desafios que os jovens e adolescentes enfrentam. E também penso na má influência. E é muito interessante, quando eu penso em má influência, claro, nós somos influenciados por aquilo que a gente consome. Então, Instagram... eu não sou muito da rede social, tá? Eu sou, assim, o Instagram, mas é o pessoal do TikTok, enfim, outras redes sociais. Nós somos influenciados por isso. Mas quando eu penso em influência, eu acho que nós recebemos uma influência ainda mais forte de quem está perto da gente. Então, dos amigos que estão à nossa volta, os amigos com que a gente convive. Então, isso é algo que o Senhor, ao longo dos anos, tem falado muito ao meu coração, de estar perto de pessoas que amam o Senhor. Essa semana eu estava olhando no Instagram e apareceu uma frase, né, de dizer mais ou menos assim, né, parafraseando. Ande com pessoas que te exortem, né? Quem ama o seu pecado não te ama de verdade. Sim. Isso é difícil. Você tá perto de alguém que, se você tá fazendo algo que não agrada ao Senhor, a pessoa vai puxar a sua orelha, ela vai te direcionar, vai pegar, realmente mostrar na palavra, né, o que o Senhor quer. E o jovem, né, ele, vamos dizer, ele se protege disso. Porque não é legal alguém chegar pra você e falar, isso tá errado, né, vamos alinhar. E eu acho que, às vezes, o jovem acaba fugindo disso. Então, ao invés de estar perto de alguém que vai te aproximar do Senhor, que vai te confrontar quando necessário, que vai caminhar com você, vai te ajudar a ser mais parecido com Jesus, prefere ficar do lado de alguém que vai passar a mão na sua cabeça e falar que tá tudo certo, segue o seu coração, se você tá feliz é o que importa. E então essas más influências, essas más escolhas de amizade, isso faz muita diferença. Sim. Se você não tá perto de pessoas que amam a Jesus também, você vai ser influenciado para isso, né? Isso vai te puxar de certa forma. Então, acho que esses 2 pontos. Viver uma vida superficial com o Senhor e más influências, não somente no que a gente consome, mas quem tá à nossa volta. Isso muito legal. São desafios mesmo. É o desafio da geração, né? Que, na verdade, são desafios que a Bíblia já fala desde Gênesis. É bonito a gente entender a Bíblia, né? Você fala, nossa, superficialidade, né? Quando você olha lá em Gênesis 3... aconteceu ali, né? Sim. Parece que só está aprofundando, né? Parece que as pessoas estão ficando... Quanto mais elas querem conhecimento, mais superficiais elas ficam, né? Quanto mais elas querem movimento, mais superficiais elas ficam. Eu tenho uma diferença, né? A minha geração com a sua geração. Quando você fala de superficialidade e de influências, né? Eu via isso muito na minha geração, né? Porém, a minha história, né, de quando eu cheguei na igreja, existia um movimento, assim, de muita sede de Deus, né, sede. Mas não existia toda a estrutura que tem hoje, e a gente tinha muitas oportunidades de anunciar o evangelho ao perdido, né? Eu vejo uma diferença nessa fala sua, Dani. Hoje a gente anuncia o evangelho para quem frequenta a igreja, né? Você não está lá, você está anunciando aqui. Não que a gente não tenha que anunciar lá, né? São coisas diferentes. Mas diante dessa realidade, Isa, eu vejo assim, muitas vezes a gente vê muito mais os desafios, né? Do que aproveita as oportunidades, né? Qual é a oportunidade que nós, como geração cristã, né? Que essa geração tem tido para ensinar o evangelho a essas pessoas, né? Tipo, o Senhor, ele sempre vai despertar seu povo. O Senhor sempre fará isso, porque essa obra de convencer não é humana, né? Essa obra de aprofundar, ela vem do próprio Deus, essa sede, né? Qual que é a grande oportunidade hoje em uma geração que eu vejo muito claramente o perigo que existe de ter artistas gospel, né? De ter famosos gospel, e isso, quando você está sendo formado na sua compreensão, isso é muito perigoso, né? Você não entender o evangelho, né? Que o evangelho não tem a ver com ninguém ser famoso, né? Mas de um povo pecador alcançado e de pessoas que vão participar para anunciar esse evangelho. Qual é a grande oportunidade que a sua geração
tem tido, né? Bom, em relação às oportunidades, eu acho que um ponto muito importante, um diferencial que tem, né, nessa geração é em relação ao alcance que a gente tem. Então, no sentido das redes sociais. Então, por exemplo, eu compartilhei alguma coisa no Instagram, né? Claro que eu penso que os meus seguidores ali vão ver, mas a gente não sabe onde isso vai chegar, né? Então, quando a gente pensa, nossa, eu posso alcançar pessoas através disso, né? Pessoas podem ser alcançadas através disso. Isso deve servir como incentivo mesmo para, poxa, se outras pessoas podem ouvir, o que eu vou falar? E é aí que a gente entra de falar o que a gente mais conhece, o que a gente mais tem de precioso, que é o próprio Senhor. Sim. Né? Então, propagar o evangelho através das redes sociais, eu acho que hoje em dia é uma ferramenta extraordinária. E eu sinto que a gente não valoriza isso tanto quanto poderia, né? Então, até o podcast mesmo é uma bênção que o Senhor nos deu, né? De poder propagar o evangelho através disso. E o jovem e adolescente, a gente gasta, a gente que eu sou jovem ainda, né? A gente gasta muito tempo nas redes sociais e a gente muitas vezes não gasta de forma sábia, né? Então, quando a gente entende que isso é uma ferramenta que o Senhor deu para que o evangelho dele seja pregado, isso muda essa chavinha, né? Então, essa é uma das oportunidades que eu vejo, assim, nessa geração. E outra oportunidade também que eu vejo é em relação ao tempo. Porque acho que a maioria, né, dos jovens e adolescentes, assim, que eu convivo, eles não precisam trabalhar, né? Eles focam na escola, até a boa parte foca na faculdade e durante a faculdade não trabalha. Então, querendo ou não, quando a gente está só na escola ou só na faculdade, claro que é uma responsabilidade, você deve se dedicar naquilo, deve, né, gastar o seu tempo naquilo, mas, querendo ou não, você acaba tendo um pouco mais de tempo. Então, como que você está investindo esse tempo, né? Porque se a gente compara com outras gerações, às vezes com 15 anos precisava estar trabalhando, né? Para ajudar na casa, enfim, por outra realidade mesmo, ou essa diferença de gerações, né? E hoje em dia isso não acontece com tanta frequência, assim, são casos bem específicos. Então, o jovem e adolescente, eles têm um tempo muito precioso que pode ser usado para a glória de Deus, que pode ser usado para estar na igreja, para viver essa vida, né, para discipular, o quanto isso é precioso. E o converso com o Isaac mesmo, ele conta que com 16, 17 anos, ele vivia na igreja. Então, assim, ele saía da escola, vinha para a igreja e ficava a tarde toda. Então, o jovem tem isso hoje em dia e muitas vezes não aproveita. Sim. Então, acho que essa relação dessa liberdade, essa alta propagação do evangelho, essa alta visibilidade, vamos dizer assim, deve ser muito bem aproveitada, né? É um privilégio que a gente tem hoje em dia, e também em relação ao tempo, de não ter que trabalhar, né, na maioria dos casos, então poder investir esse tempo na obra do Senhor. Que legal, Isa, que legal. E realmente desfrutar, né, dessa presença. Exato. O grande desafio que eu vejo, trocando, né, eu acho que a gente realmente tem que ter um tempo muito grande de clamar por isso. Porque a gente não percebe isso, né? A gente leva muito tempo para perceber as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Sim. Né? Eu vejo que a gente tem tido o privilégio de anunciar o Evangelho numa rede social e também vejo um grande desafio, né? O quanto nós estamos também nos relacionando com Jesus. Exato. Né? É o privilégio, assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar, né? Eu falo assim, se relacione com Ele, com o Senhor, né? Sim. Simplesmente se relacione com o Senhor. E você realmente vai começar a entender o seu tempo, as suas distrações, né? Senão isso vai virar também um hábito, né? Que aí vem os artistas, vem os... né? Vira um cronograma de artista, vira um cronograma de o melhor pregador, o que for, né? Que esse é o grande perigo, né? Sim. Porque a rede social, você não tem um relacionamento com a tela. E, né, na minha visão, esse é o grande desafio da geração. Que eu falo, Senhor, que o Senhor... Se eu estou aqui, Jesus, para que a gente possa abençoar a geração, a próxima geração, para que elas não percam relacionamentos. Exato. Né? Porque eu acho que isso também é um grande desafio na sua geração. São os relacionamentos, é o olho no olho, né? É o estar junto, vamos tomar um café, né? Quero te ver, não vou só te mandar uma mensagem, né?
Porque aí sim fica muito a superficialidade e a questão das influências, a possibilidade de influência é muito grande, né? Porque o jovem, ele não se relaciona, né? Ele manda uma mensaginha, né? Ou ele manda um vídeo legal e, nossa, essa pessoa é bem legal, né? É verdade. E a gente perde como ser humano, né? A gente perde isso. Vamos tomar um sorvete, ou vamos comer um lanche, ou vamos bater um papo, né? Porque é aí que eu vejo a grande investida do diabo mesmo nessa geração. Porque é uma geração que olha muito pouco no olho, né? É uma geração que a gente tem que clamar mesmo, a começar por nós, né? Pelas nossas casas, pelas nossas vidas, para que o Senhor nos mantenha nesse lugar de relacionamento, porque fomos criados para isso, né? Exato. Né? Relacionamento tanto, né, primeiramente com o Senhor, né? Então, quando até primeiro relacionamento com o Senhor, depois relacionamento com as pessoas da nossa casa, então os nossos pais. Quando a gente volta para um casamento, né? Um casamento também é um relacionamento ali o tempo todo com os filhos e assim por diante. E isso foi algo que o Senhor tratou no meu coração também há algum tempo atrás, porque quando eu casei, né? Quando eu casei, isso foi algo que minha cabeça deu fez. Pane, não deu? Nossa, qual pane que você teve de casada, Isa? Foram tantos. Não, mas assim... Você descobriu tanta coisa. Nossa, parecia tão legal conversar com ele. Agora, nossa, misericórdia, Jesus. Que pessoa é essa? Ou que pessoa sou eu, né? Exato. Então, assim, nos meus primeiros 6 meses de casado, eu falo que eu não vivia a vida de casada. Né? Acho que eu já conversei isso com você em outros momentos, porque eu trabalhava o dia inteiro fora. Então, assim, graças a Deus, o Isaac sempre foi muito ativo em casa, no sentido de limpar, ele sempre cuidou muito bem da casa. Obrigado, minha sogra, por isso também. Amém, glória a Deus, obrigado. Então, quando eu chegava em casa, eu trabalhava com crianças, né, desde manhãzinha até o final da tarde, então eu chegava exausta, porque criança consome muita energia. Eu tava exausta, então eu não vivia a minha vida de casado, porque eu chegava exausta, deitava na cama, dormia, acabava, e no dia seguinte eu vivia nesse looping. Então, eu senti pela falta desse relacionamento. Sim. Então, eu sabia que, eu estava casada, eu estava com meu marido ali, então eu queria conversar, queria ter essa troca e, tadinho, ele não incentivava muito porque eu estava exausta. Sim, o físico, então, né? Exato, nossa, eu não aguentava. Foi uma fase, assim, muito boa profissionalmente, mas essa parte relacional eu senti essa falta. Tava em desequilíbrio, né? Exato. Você fala, ô Jesus, alguma coisa aqui precisa da tua intervenção. Aí, então aconteceu isso nos meus primeiros 6 meses, né, de casada. E, né, conversando com o Isaac, a gente orou sobre isso. Realmente colocou isso diante do Senhor, porque eu tinha esse desejo de ficar mais em casa, né? Eu creio que não falar o que é certo, o que é errado, mas eu creio que o Senhor dá direcionamento para cada um. Então, ore e veja o que o Senhor quer para você, o que o Senhor deseja para você nessa fase. E a gente, né, Deus nos deu paz para sair desse emprego e procurar outra coisa, né? Fazer alguma outra coisa. Foi tudo guiado pelo Senhor. Mas aí chegamos, né, no primeiro semestre, assim, que eu não estava trabalhando de maneira integral, né? E daí foi esse impacto do relacionamento, né? Eu falei, nossa, como assim? A gente brigou. Como assim? Eram umas briguinhas, assim, coisa como boba. Assim, que eu achei que ia ser muito legal, tá mais perto. Como que ele acorda fazendo barulho e eu acordo só querendo ficar quieta, entendeu? Então dá esse choque, assim. Mas é legal porque a gente vai sendo moldado, né? Porque ele veio com a cultura da casa dele, eu vim com a cultura da minha casa, agora a gente precisa decidir como vai ser a cultura da nossa casa. Isso, né? Não é vir cada um com o seu e a gente... Não, a gente vai analisar, ver o que funciona melhor pra gente, na nossa casa, na nossa família. Exato. Então, a gente foi ajustando, assim. Às vezes acontece algumas coisinhas, mas a gente vai cedendo muito também. Então, eu abro mão nisso daqui, ele abre mão disso daqui. Mas essa vida a dois de relacionamento é uma vida de choque, né? Porque a gente é o nosso ego sendo quebrado o tempo todo. Inteiro. O tempo todo. Porque eu quero do meu jeito, ele quer do dele, daí vai os dois tentar achar a melhor maneira. Mas o Senhor foi nos moldando, a gente ainda tem muito para crescer, muito para desenvolver, mas... e falo casamento, tenho muitos amigos perto de mim que estão casando agora, então o casamento é uma decisão muito preciosa, é muito... uma das melhores coisas que acontece na vida, né? Falo, primeiramente é o Senhor, depois é o casamento, então...
quando a gente coloca numa balança, né, não tem nem comparação os momentos bons com os momentos ruins. Sim. E a gente vai sendo moldado, né? E a gente aprende a abrir mão, aprende a falar não, aprende a direcionar, aprende a exortar, e tudo isso dentro do mesmo teto. Exato. Então, esse relacionamento vai sendo moldado, e tudo isso é para a glória do Senhor, né? A gente sabe que o maior interessado num casamento, vamos dizer, de sucesso é o Senhor, né? Amém. Então, quando os dois são filhos de Deus, os dois amam o Senhor acima do que amam ao outro, acima do que amam a si mesmos, isso vai fluindo, Sim. né? Então, tudo para a glória dele mesmo, e é ele que vai direcionando ali. E é tão legal você falar isso, Isa, porque você só pode estar vivendo isso porque vocês estão juntos. Sim, né? exato. E é isso que eu vejo, assim, a grande oportunidade dessa geração, né? O relacionamento é a oportunidade da gente conhecer o Senhor, conhecer a gente e conhecer o outro, mas ser tudo isso transformado por Jesus, Exato. né? Uhum. Talvez se você não tivesse renunciado seus horários de trabalho, né? Você jamais teria tido esse espaço, né? Você, o Senhor e o seu esposo, dentro de uma casa, tendo que conversar sobre se vamos comprar alface ou chicória, se vamos comer cenoura ou vamos... Que pode parecer bobo, mas não é, porque o evangelho, ele é simples, ele é verdadeiro e ele é profundo. Exato. E Deus está, assim, na hora que vai fazer um supermercado e a hora que você vai decidir se aquele valor que Deus deu para você vai comprar coisas que precisam ser compradas ou se vocês vão cair na tentação de comprar coisa supérflua. Se você vai fazer uma comida ou vai gastar o dinheiro comprando uma pizza, né? São coisas simples, mas é nesse lugar que o Senhor nos visita, né? Exato. E o casamento é um espaço maravilhoso, né? E que é um desafio também dessa geração que não quer casar, não quer ter filhos, não quer, né? Quer viver para si, né? Não faça isso, geração. Não viva assim, geração, né? Desfrute do plano de Deus, porque é um plano maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Não sei que você não tenha dores, não que você não vai ter conversas que vão ser bem difíceis ter, né? Mas que delícia é deixar Deus ensinar, né? Essas conversas acontecerem. Que privilégio, né? Glória a Deus por Que isso. privilégio, não é, Isa? E dentro do casamento, como a gente está falando de casamento, o que você nunca imaginou que você fosse viver, tipo assim, quando a gente é novinha, a gente idealiza, né? Casamento, a gente fala, nossa, acho que minha vida vai ser assim. E o que Jesus você fala, nossa, não tem nada a ver, eu pensava que ia ser assim e não tem nada a ver, hoje você ri, até do que você pensava, do que você defendia, né? E hoje, o que você tem vivido? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu via, pensava assim no casamento, eu pensava que ia sair da casa dos meus pais e eu ia fazer o que eu quisesse, né? Nossa, agora posso fazer, porque em casa meus pais sempre, eu fui bem regrada assim, então eu tinha horário pra chegar em casa, eu tinha algumas coisas pra fazer. E eu falava, nossa, eu vou sair da casa dos meus pais e vou fazer tudo do jeito que eu quero. Aí tem outra pessoa junto, né? Falar, não é bem assim, né? Não é bem do jeito que eu quero. Vou ter que continuar dando satisfação pra outra pessoa. Exato. Mas, então, acho que, assim, o que eu achei que eu fosse fazer, eu achei que fosse ser muito regrado, assim. No sentido de, por mais que ter essa liberdade, mas a liberdade pra fazer as coisas do meu jeito. Então, eu falava, então vai ser desse jeito, eu vou acordar tal dia nesse horário, vou fazer isso. Só que aí tem a agenda de outra pessoa, né? Então, por exemplo, vou usar o carro pra fazer tal coisa. Eu falei, não, mas eu que vou usar o carro. Eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? O carro é nosso. Tem um carro, então a gente vai ter que tentar ajustar aí. Então, eu achei que eu fosse muito regrada, de ter tudo certinho, assim. Que mais? Deixa eu muito pensar. Muito legal essa. Achei que eu fosse ter liberdade. Tudo eu vejo a Bíblia, Isa. Porque a Bíblia é tão linda, né? A gente acha que esse lugar de liberdade, né? Vai ser um lugar de muito bem-estar, né? Nossa. E Deus vai tirando, né? Filho e filha. Não é assim. Filha, de novo você vai se relacionar. De novo você vai se relacionar, né? Deus sempre nos leva para esse lugar. E outra ponto também no casamento é que
o Isaac, ele me incentiva muito. Uhum. Porém, ele me incentiva até quando eu não quero ser incentivada, entendeu? Então, por exemplo, vamos, não sei, eu falo, vamos comer um lanche. Ele, não, tem janta em casa, vamos comer a janta de casa? Por quê? Porque a gente economiza, a gente come mais saudável, então a gente tem esses pontos. Não quero ir na academia. Não, vamos pra academia. Então, eu achei que eu fosse fazer o que eu quisesse, mas não, né? Você tem que ouvir e falar... Acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá certo. Aí eu tenho que falar, eu tenho que admitir que ele está certo. Aí vai o nosso ego sendo quebrado de novo. Exato. Então, até porque quando a gente escolhe, né, alguém pra casar, a gente olha pra tua pessoa e a gente considera, né, casar com aquela pessoa, tem que ser alguém mais crente que você. Uhum. Tem que ser alguém que você olha e fala, nossa, essa pessoa vai me incentivar a ser mais parecida com Jesus. Essa pessoa vai me incentivar a fazer o que é certo. Essa pessoa vai me incentivar a buscar mais o Senhor. E isso em todas as áreas. Então, seja quando você quer focar em algum exercício, por exemplo, quando você quer se alimentar melhor, quando você quer ler mais. Então, quando você tem alguma pessoa que te puxa, né, de forma positiva, é maravilhoso. Sim. Né? Então, ter o Isaac me incentivando assim o tempo todo, falo, boa parte do que eu sou vem do meu marido, vem dele me puxando, assim, claro, com muito amor, com muito... realmente me fazendo entender o que vai ser melhor, não só mandando, né, e saindo, mas realmente me moldando para ser mais parecida com Jesus. Isso é incrível. Que bênção isso. E de novo o Senhor, né, quando você tá falando, me veio aquele texto, né, quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á, né, e a questão da gente entender isso, né, o que é a vida? A vida é Cristo e aquilo que Ele nos instrui na sua palavra, né? Não é a sua agenda, não é o seu jeito, não é as suas preferências, né? É aquilo que o Senhor vai direcionando na realidade que Ele dá para cada um, né? E que delícia ter o casamento para a gente entendendo isso, né? Sim. E não fazer do casamento uma guerra, né? Por isso, Isa, como nós já estamos assim, fechando o nosso papo... eu penso muito, Deus tem falado muito ao meu coração, acho que porque eu tenho filhos na sua idade, né, na faixa etária, sobre aquele texto, Deus das gerações. Ele é o mesmo, né, é o mesmo Deus, o Deus que sempre existiu, o Deus do século 1, 2, 3, 2025, ele continua sendo o mesmo Deus. Sim. E ele não mudou, ele continua falando, ele continua se revelando, ele continua se manifestando, a palavra dele não mudou, a ação dele não muda. E eu queria que você pensasse assim, na sua geração, né? Eu quero anunciar para a sua geração, o Senhor é digno da sua completa confiança em cada fase da sua vida. Sim. Ele é digno. Ainda que você vá viver situações extremamente desafiadoras, porque todos nós vivemos, a gente não sabe o que o Senhor escreveu. Eu quero anunciar para a sua geração, Ele é digno da sua completa confiança. Ele é digno da sua total adoração. Ele é digno de ser o seu maravilhoso conselheiro sempre, porque Ele é Ele e o plano dele se cumpre. O nosso, não. A Bíblia fala que o plano que não se frustra é o dele, né? O meu vai frustrar. Isso é bíblico. Mas eu queria muito, Isa, que você pensasse na sua geração, mas na geração que também está depois da sua, né? Eu acho que um pecado muito grande que as gerações cometem e que eu peço ao Senhor que me livre disso, né? É ficar apontando os defeitos da geração mais nova, né? Eu acho isso muito triste. Sim. Né? Às vezes eu entro em algumas casas, eu converso com algumas pessoas, eu falo, a gente fica conversando dos problemas dessa geração, né? A gente fica conversando sobre os pecados dessa geração, e isso é muito arrogante, né? Sim. É muita arrogância você achar que a sua geração foi menos pecadora do que essa geração, porque esse lugar é só Deus que está, né? Esse coração. Então eu queria muito assim, se você pudesse conversar com pessoas, né, da sua geração. E eu queria te dar duas visões, né? Daquela menina, na sua idade, que não conhece a Cristo. E que talvez essa mensagem possa chegar até ela. E ela tá lá, realmente acreditando que se ela tiver um corpo maravilhoso, que se ela tiver um cabelo maravilhoso, que se ela tiver uma conta cheia de dinheiro, se ela com 26 anos já tiver uma faculdade feita, um mestrado feito,
e um salário muito grande, isso significa sucesso, né? Ela é uma pessoa de sucesso. E eu aqui já digo que na minha geração, mulheres que escolheram esse caminho adoeceram muito na minha idade, né? Elas estão muito doentes emocionalmente, porque não encontrou sucesso. Então eu queria que você pensasse em 2 cenários. Essa menina de 25 anos que não conhece a Cristo, mas aquela menina que conhece a Cristo e está projetando um mundo perfeito. Que ela vai ter uma vida assim, o marido dela não tem defeito, a igreja dela não tem defeito, que ela não vai ter que fazer nada, né? Qual conselho que você daria para essas 2 meninas, que são mulheres, mas ainda são meninas, em relação ao que Deus tem para elas? Claro. Eu acho que o principal, assim, o que é a base de tudo, o que a gente já comentou um pouquinho sobre relacionamento, né? Relacione-se com o Senhor, né? Ame a palavra dele. Não tem como a gente amar alguém se a gente não quer gastar tempo com essa pessoa. Então, se você ama o Senhor, passe tempo com ele, né? E isso já vai desencadear muitas outras coisas na nossa vida. Então, quando você ama o Senhor e conhece ele, você vê que você não precisa se casar, você não precisa ter uma boa faculdade, você não precisa ganhar muito dinheiro. Claro, se o Senhor abençoar essas coisas, glória seja dada a Ele. Mas você não precisa disso, né? Quando a gente entende que no Senhor a gente tem tudo que a gente precisa, quando a gente entende que o Senhor é Ele quem preenche cada espaço do nosso coração, e quanto mais tempo a gente vai gastar tentando preencher com outras coisas, a gente vai perceber o quão vazio nós somos. Então, passe tempo com o Senhor, né? Gaste tempo, gaste a sua vida nisso, porque é isso que é a vida eterna, né? Conhecer ao Senhor. Então, leia a tua Bíblia, leia com toda... Realmente buscando o Senhor em tudo isso, né? Realmente pedindo para o Espírito Santo te direcionar nessa leitura, realmente pedindo para o Espírito Santo tratar no seu coração aquilo que Ele quer. Entenda que isso é tudo que você precisa. E quando você entender isso, as outras coisas vão caminhar. Realmente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Isso é uma promessa que a gente tem, né? A gente tem a nossa tarefa de buscar o Senhor e as coisas vão ser acrescentadas. Não porque a gente vai fazer algo, mas porque o Senhor mesmo vai acrescentar. Então, tenha o seu coração firmado nisso, de que você só precisa do Senhor. Amém. Só isso. Isso é suficiente para o nosso coração. Para todo, né? Para tudo que a gente faz, isso é suficiente. As outras coisas são outras coisas. Amém. Né? Outra coisa também, falo uma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu era adolescente, até na minha juventude, que eu consegui ver isso quando eu saí, né? Ouça seus pais. Isso é tão precioso. E a Isabela, de 17 anos, queria ter ouvido isso mais vezes. Ouça seus pais. Os seus pais te amam. Os seus pais, eles são autoridade sobre você enquanto você tá com eles, né? Enquanto você não casou, eles são a sua autoridade. Eles são realmente voz do Senhor para você. Amém. Ouça os conselhos deles. A gente não entende. Às vezes a gente tá errado. Mas depois que a gente sai, a gente fala, meus pais estavam certos. Meus pais queriam o meu bem. Meus pais, eu devia ter ouvido mais eles. Sim. E também esteja cercado de pessoas que não são seus pais. Esteja Isso. cercado de bons conselheiros, né? Lendo o Velho Testamento, por exemplo, a gente vê que os reis que escutavam os amigos da idade deles, não dava certo. Mas quando você escuta conselheiros sábios que amam o Senhor, que amam a palavra dele, as coisas vão caminhando. Deus usa essas pessoas também. Então, esteja cercado de pessoas que não são seus pais, que amem ao Senhor e que amem você. Amém. Então, acho que esses 3 pontos, assim, vão dar um bom direcionamento, né? E esteja disposto para aquilo que o Senhor quer para você. Né? Às vezes a gente tem um sonho e quando a gente coloca ele diante do Senhor, o Senhor fala, esse não é o meu sonho para você. Exato. Esteja com o coração em paz nisso. Que os planos que Ele tem para nós são muito maiores do que os planos que nós mesmos temos, né? Então, confie no Senhor. Isso resolve, assim, boa parte da vida. Esteja perto dele. Amém, Isa. Amém. Muito obrigada, Isa. E o que veio ao meu coração para a gente encerrar aquele texto, né? O que o Senhor quer de nós, né? Que nós andemos humildemente diante dele, né? Exato. A minha geração, a sua geração e as futuras gerações, né? Porque quando a gente busca ele em primeiro lugar, a gente reconhece que a gente não é nada, né? Sim. E isso funciona, né? O que não funciona é a vida do nosso jeito, mas a vida do jeito de Cristo. E muito obrigada
Eu quero te dar um presente antes da gente encerrar. Só que é uma lembrancinha nossa que lindo. Pra você. E quando a gente fez isso, né? A gente deixou esse versículo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. É a oração que Maria fez, né? Quando o Senhor colocou Jesus, né, no ventre dela. E a minha oração é para que tanto a minha geração como a sua geração, a geração dos meus netos, dos seus filhos, possam lembrar da gente fazendo essa oração. Amém. Para que a vontade dele se cumpra. E muito obrigada. A gente chora, né, Isa? Chora, não tem. Eu quero agradecer e dizer mais uma vez para você: curte, compartilha e manda para o maior número de pessoas. Até o próximo episódio. Tchau.